a partir do momento que o aluno faz a interpretação do texto, do tema, da proposta, é ele mentalmente elaborar o seu projeto de texto, que é um dos objetivos das aulas de redação no Energia, né? Nós trabalhamos esse projeto de texto e, a partir disso, o aluno é como se ele fosse delinear o que ele vai trabalhar dentro daquela dissertação, né, Vânia? Sim. E o projeto ajuda, Luciano, porque você vai se guiando, né? É como se você planejasse. Se você tiver um planejamento muito bem organizado, você vai conseguir seguir e chegar à expectativa de fechar aquilo ali. Então, o projeto de texto tem que trazer, Vânia, quais são os elementos, né, que nós precisamos colocar nesse projeto? Isso é importante. E depois, assim, ó, o corretor, né, a banca corretora, quando a gente está lendo o texto, aí a gente fala, o cara se perdeu. O próprio aluno fala, quando o cara faz essa pergunta assim, e agora o que eu vou escrever, ele já se perdeu. Ele já se perdeu. Porque o projeto de texto é exatamente isso. Eu interpretei a proposta, já tirei as ideias do texto de apoio, eu sei o que eu vou falar no D1, no desenvolvimento 1, eu sei o que eu vou falar no desenvolvimento 2, com as devidas fundamentações. Então, eu sigo esse projeto para, na hora, né, eu tenho uma clareza do que eu quero, aí trabalha clareza, a objetividade, o tempo, tudo isso é contado a favor com um bom projeto de texto. Vânia, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, nós temos, vamos falar aqui de Santa Catarina, né? Então, nós temos uma prova da CAF, que é introdução, texto 1, desenvolvimento. Desenvolvimento 1, 2 e conclusão. Sim. A UFSC é igual à CAF? Sim. A questão estrutura dissertativa igual. A diferença e as especificações, é isso, né, que a gente vai vendo. A UFSC, ela exige as leituras obrigatórias, por exemplo. Então, você tem as leituras obrigatórias, então a banca, ela espera a literatura, né, no texto, porque espera a leitura dessas obras, porque um dos temas de redação da UFSC, normalmente, ele está vinculado a uma das obras, ou a várias obras, né? Então, isso é diferente da CAF, por exemplo, né? Não que a CAF não queira literatura, não. A literatura é uma área de conhecimento fantástica de se trabalhar, a história, a filosofia, mas a UFSC, ela trabalha a questão da literatura, um repertório mais acadêmico, eu diria, né? Que exige aí um conhecimento maior do aluno na questão da história, da filosofia ou da literatura. A CAF, ela tem eu sempre costumo dizer que a prova da CAF, a redação, o menos é mais. Então, eu tenho a dissertação, a estrutura, a conclusão, D1, D2, a introdução, D1 e D2 e conclusão. Eu trago aí a questão de um repertório, só que esse repertório, ele tem que ser assim, ó, a banca, assim, a mais contemporâneo. Então, uma atualidade, né, por exemplo, numa CAF, né, eu não preciso ficar citando fundamentações lá da Idade Média, não, eu tenho que trazer algo mais contemporâneo, né? Então, a CAF adora atualidades, né? Isso. Então, o que acontece? Eu não preciso encher o meu texto de informações, mas eu tenho que ter uma excelente articulação na CAF, né? Então, eu tenho menos informação e mais articulação. Na UFSC, o meu nível de repertório ele tem que ser maior. É um repertório mais acadêmico. Então, essas são as diferenças, né, que a gente tem nessa questão de UFSC e a CAF no gênero dissertativo. Apenas isso. A estrutura é a mesma. E cabe lembrar, né, Vânia, que as federais, com relação a essa questão acadêmica, elas também valorizam a leitura, né? A literatura ela é importante. Sim. Então, não só conhecer os livros que estão nas listas obrigatórias, como a literatura como um todo, né? E aí volta naquela questão que a Vânia falou no início do nosso bate-papo sobre esse repertório, né? Muitas vezes se vê as aulas como aspectos isolados,
mas nós até brincamos que o aluno tem que ter a sua caderneta. O professor de biologia falou sobre uma questão da imunização no processo do organismo, anota, porque lá na hora da redação isso pode ser útil. Vai contar. Né? Aconteceu, né, Vânia, é bem engraçado, quando a UFSC cobrou sobre a flexibilização dos agrotóxicos, nós tínhamos na lista um livro que é muito impactante e útil para a área de conhecimento, que é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E eu e a Vânia sempre trabalhamos muito essa questão de cruzar a literatura com as áreas de conhecimento. E aí, o que ocorreu? Um aluno saiu da prova, né? Olhou para nós, não cruzou nada de literatura. Eu disse, qual foi o tema? Flexibilização de agrotóxicos. E eu, pera. No livro da Carolina Maria de Jesus, em um dos muitos momentos em que ela passa fome, ela questiona. Ela usa o termo, né, os governantes, porque ela fala muito disso. Dizem que é bom usar agrotóxico para ter mais alimentos. Mas se tem mais alimentos, por que pessoas como eu passam fome? E também, né, Ana, ela também, em alguns momentos ali, ela questiona a qualidade do alimento que ela... O alimento é caro e ele vem sem cheiro, sem gosto, sem cor, né? Então, veja, alguns fatos, né, do Diário de uma Favelada. Diário de uma Favelada, que é o Quarto de Despejo. Quarto de Despejo, em alguns momentos, o que a UFSC fez? Puxou a questão do agrotóxico. Então, é isso que a gente fala. Por isso que, assim, você tem as obras literárias, a UFSC normalmente não pega algo diretaço, assim, tipo, Menor Abandonado. Tem a obra do Jorge Amado, por exemplo, Capitães da Areia. Capitães da Areia. Aí vai cair sobre Menor Abandonado. Normalmente não é isso direto. Não, mas você, dentro da obra, você tem algumas intenções que eles puxam. Isso eu acho muito inteligente das federais, principalmente da UFSC, mas normalmente as federais Brasil, elas trabalham por essa linha. Gente, verdade, já que vocês estão falando de literatura, né? Mesmo. Já que vocês estão falando de literatura, né? Eu não consigo entender alguém que vai fazer a prova daquele vestibular que deseja e não fez a leitura do livro, ou, né? Eu acho que tem que fazer a leitura do livro e aí, se tiver um resumo, alguma coisa, eu acho que é bacana também, ou um vídeo, como a gente tem no nosso canal aqui, que o Xandão gravou, para saber um resumo do livro, bacana, mas a leitura tem que ser feita, né, gente? E sempre a leitura ajuda na redação, né? Com certeza. E aí eu destaco, Luciano, a importância dessa tua fala, né? A galera, quem não te conhece, sabe que você é biólogo, né? Professor de biologia, e valoriza esse aspecto, né? Lógico. Então, essa fala é importantíssima. Assim como nós, professores de redação, temos, no meu entender e no entender da Vânia, que valorizar as outras disciplinas, porque o nosso trabalho depende dos outros colegas, né? A área de conhecimento, o repertório, ele vem daquilo que é estudado dentro da sala. Então, essa fala, Luciano, foi importantíssima, porque eu preciso ler as obras. E, inclusive, Luciano, aproveitando a carona, a UFSC inovou desde o ano passado com podcasts sobre as obras. Então, assim, tu está correndo, está caminhando, né? Está jantando, ouvindo o podcast. Várias obras estão no cardápiozinho do podcast da UFSC. Gente, assim, é uma coisa que eu venho falando e muita gente ainda não se tocou. Existe educação antes da pandemia e educação depois da pandemia. O que nós estamos fazendo hoje é um conteúdo que tem um consumo muito bacana para os nossos alunos, né? Olha quanta informação nós passamos aqui, olha quantas dicas foram dadas aqui numa coisa que a gente não fazia. Eu me lembro que quando começou a pandemia, eu fiz uma reunião com o pessoal da TI e disse, gente, a gente tem que voltar a dar aula, gente. A gente não pode ficar nesse negócio de mandar tarefa. E aí alguém falou para mim,
por que a gente não usa o Google Meet? Alguém não, foi o Roberto que falou para mim. Por que a gente não usa o Meet? E eu, aquele dia, eu falei, o que é Meet, gente? Olha isso. Então, assim, claro que não vamos discutir os problemas que geraram a doença, das pessoas que morreram, tudo isso horrível, não se discute. Mas, por um outro lado, para a educação, eu acho que a gente deu um salto na maneira de informação, na maneira de o aluno buscar isso, né, gente? Eu acho que foi muito bacana. Mas eu quero fazer uma pergunta agora que vou deixar vocês de cabelo em pé. Gente, a redação é o vilão do Enem? Eu já vi muitos alunos com notas maravilhosas e tiravam 880 na redação. E aí não tem jeito. Né? Uma UFSC, principalmente, onde a redação tem peso 1,5, né? Menos de 900, ele prejudica a nota dele. Então, a redação é o vilão? Bom, depende do jeito que você vê, né? Eu acho a redação uma das partes mais fáceis da prova, por exemplo. Eu acho biologia. É assim, ó, eu acho que é um dos maiores problemas é a redação na questão né, dessa coisa assim, é o vilão a redação. Eu acho que uma boa parte dos alunos pensam isso, mas pensam isso porque eles não conseguem perceber que a redação é um momento que você trabalha todos os seus conhecimentos que você veio dos anos, né? Assim, de repente, para mim, pode ser até muito fácil estar falando, mas assim, Luciano, e assim, o pessoal que me conhece sabe que eu bato isso a todo momento, né? A redação pode ser, sim, um vilão, se você quiser. Porque se você escrever, se você tiver o hábito de produzir um texto, iniciar com um texto semanal, e aí você vai crescendo isso, a redação não vai ser o vilão. Porque você já está dentro desse processo. É um vilão para quem não escreve, para quem não lê, para quem não reproduz, né, o que sabe para o papel. Exatamente, porque assim, ó, às vezes o cara sabe muito. Você entra em determinados alunos que não são poucos, eles falam assim, não, eu sei fazer a introdução, eu sei o que é isso, eu sei. Show de bola, eu não duvido disso. Agora, põe isso no papel. Aí é que está o grande lance. Bota isso no papel. Então, quando a gente tem esse hábito da escrita, a redação não vai ser um vilão. Agora, se o cara não escreve, aí eu concordo nessa questão, porque mete medo. Porque a redação, ela te coloca na universidade e ela te tira da universidade tranquilamente. Tranquilamente. Tem podcast para CAF, Ana? Ou não? Só para a UFSC? Não, só para a UFSC. Mas muitas obras podem ser aproveitadas em âmbito geral de temas, né? Então, ouvir esses podcasts facilita bastante, e até porque muitos alunos, como a Vânia disse, faz exercício disso, faz daquilo, e o podcast ele é muito tranquilo, eles foram feitos de uma maneira bem agradável. Então, tá numa horinha de descanso ali, vai ouvir, vai discutir aquela questão. E é importante porque tem o ponto de vista, inclusive, de autores, de professores, então ficou bem diversificado, né? Eu acho o podcast fantástico, eu ouço direto, eu acho show de bola, só que assim, né, Ana? Eu posso estar ouvindo, eu posso me informar, eu posso ter tudo aqui, ó. Se eu não passar isso para o papel, amiga, não vai. A questão então, só o repertório, né, Luciano? Que isso ajuda. Como a Vânia diz. Fica complicado. É que nem qualquer matéria, né? Eu sei calcular, mas se eu não treinar, isso não me resolve. Então, quando nós falamos, muitas vezes o aluno diz assim, as profs deram bem o tema que caiu. Não é que nós demos o tema que caiu naquela prova, é que de tanto tema, de tanto treino, né, alguma coisa vai acabar ficando muito próximo. E assim, gente, eu acho, assim, ó, me desculpem, eu vou falar uma coisa, talvez tu esteja falando até besteira, mas eu acho que acertar o tema é o de menos, gente. É o de menos.
Mas eu não falei, o tema da redação é o que menos importa. Exatamente. Ele é o fruto. Porque eu vejo assim, né? Faz uma propaganda. Ai, eu acertei o tema da redação. Tá, e daí, pô, acertou o tema. Exatamente. Luciano, não existe esse acerto. O que existe é a possibilidade de você ofertar aos teus alunos tantos temas que dali vai sair uma linha de raciocínio que vai possibilitar que eles escrevam. Depois, minha Ana, é o tal negócio. Normalmente, os temas de vestibular, eles são mídia atual, né? Tem que ser um tema atual, social, político, então mais ou menos você conhece o perfil, né, de cada instituição. De cada banca. Então, aí exatamente, aí mais ou menos você vai falando, ó, isso é legal, isso faz parte, aí você vai puxando, né? E aí você tem algumas sugestões, porque você está trabalhando os temas com os alunos. Então, e eu vou te falar uma coisa, né? A gente sempre fala isso, né? Bom, a gente bate em vários temas. Cara, quando a gente, independente qual seja, às vezes você vai preparado com fundamentações e repertórios, pode vir o tema que for, você vai sair melhor do que aquele que está preparado para aquele teminha só. Exemplo. Né? Então, eu entro em sala e a Ana sabe, a Ana faz isso. Eu não estou preocupada se vai acertar ou não. Eu falo, olha, aqui de repente tem esse perfil. Vamos estudar fundamentações sobre isso, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar uma leitura sobre isso, porque você pode usar, Luciano, algo que eu estudei, por exemplo, pensando nas epidemias, e eu posso puxar a dengue lá para o saneamento básico, por exemplo. Né? Então, o que vai valer não é o tema, a proposta, o que vai valer para nós no momento é todo um repertório que ele tem. Então, quanto mais leitura, mais discussão, mais escrita, vai facilitar, sem dúvida nenhuma. Mas ele possibilita, né, que você seja capaz de articular sobre qualquer assunto. Com certeza. Então, aí volta, né, Luciano, aquela questão de que não adianta ter modelo pronto, você tem que ser capaz de articular. A Isadora Berti está perguntando, dicas para tirar ideias dos textos motivadores. Né? A Vânia talvez queira responder isso, Vânia, rapidinho. Eu posso, mas eu não entendi. Ela quer dicas? Eu acho que ela quis dizer. Ou ela disse que os textos de apoio dão dicas? Posso tirar alguma coisa do texto motivador? Dica para tirar do texto motivador, coisa para usar na redação, eu acho. O texto motivador, como eu falei, ele norteia. Eu posso estar usando as ideias do texto motivador? Bom, poder eu posso, né? Só que o que vai acontecer? Para o corretor, ele tem uma competência, né, que é muito clara, quando fala que o aluno ele não sai das ideias dos textos motivadores. Então, se eu falo com as minhas palavras, parafraseio apenas, né? Uso até outras fundamentações, mas com a mesma ideia do texto de apoio, não trago nada, né, fora daquela ideia, o corretor vai entender que eu fiquei grudadinho no texto de apoio, não saí dali. Então, o que eu sempre falo, né? Vamos ler o texto de apoio? Vamos. Tiramos as ideias principais? Tiramos, tá. Essas ideias principais, eu posso chegar ao quê? Quais são as consequências disso? Qual foi a causa? Mas se eu uso isso é porque eu começo a fazer perguntas para a própria ideia principal do texto de apoio. E aí eu vou levantando outros vieses. Então, daí eu tenho como sair Vânia, e cabe lembrar que nenhuma banca permite que você copie informações do texto de apoio, tá, Luciano? Não pode. Isso é muito importante. Não pode. Inclusive, existe um critério que vai descontar. Sim. Né? Por exemplo, o Enem vai descontar aquelas linhas, né, Vânia? Em que você usou a cópia efetiva. Mas que eu acho que não é o caso dos nossos alunos, porque eles estão bem preparados para isso. Mas o que eu digo é assim, eu posso usar por exemplo, tem ali uma estatística, tá? No texto de apoio. Vânia, mas eu quero usar. Ótimo, você pode? Você pode tudo que você quiser. Aí você pega aquela estatística, joga para o teu texto e só muda as palavras do texto, mas joga a mesma fundamentação. Ótimo. O que o corretor vai perceber? Que você não teve outro repertório. Você não tem outra fundamentação, você pegou do texto de apoio. Então, isso não pode. Agora,
Se eu pegar essa estatística e pegar uma outra informação para contrapor, para fazer uma analogia, para trabalhar qualquer outra intenção, o corretor vai entender que essa informação que eu peguei do texto de apoio, ela só foi uma sustentação para uma outra informação que eu trago. Então, aí, de repente, bem articulado, dá para fazer. Agora, simplesmente tirar e comentar com as suas palavras, isso não dá, não pode. Olha, vamos lá, professores, ao inserir uma atualidade na redação da ACAF, quais detalhes sobre ela são necessários? Bom, primeiro que toda atualidade, quando vamos só conceituar rapidamente, a atualidade ela tem que ser Brasil, né? Não pode ser uma atualidade que aconteceu na sua cidade e que ninguém saiba disso, né? Então tem que ser algo nacional. Começa daí. Aí, a partir dessa informação nacional, você tem que trazer a referência qual local que você retirou aquilo. Então, normalmente eu falo que todo mundo lê o G1, né? Segundo o G1, segundo o IBGE, segundo o programa, eu preciso referenciar essa atualidade, né? Porque faz parte, né, é uma fundamentação, tem que estar referenciada. Segundo o jornal Folha de São Paulo, segundo o site da CNN. Isso. Né? Então, eu tenho que provar que há uma fonte para aquela atualidade que eu vou trazer. Exatamente. Mas a pessoa pode inventar? Poder, ela pode, é o que eu sempre digo, né? Poder, o cara pode tudo, só que se ela tiver a infelicidade do corretor sacar, porque assim, eu costumo dizer assim, ó, às vezes, acontece, né? Cara, eu não me lembro se eram 40% ou 50%. Aí põe a cerca de 40%, eu posso ir um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, o corretor não vai te pegar. Boa dica. Agora, se eu vou afirmar 38% da 38,5%. Entendeu? Aí eu tenho que referenciar. Então, assim, ó, é claro que também os corretores, eles não são obrigados a saber tudo que o aluno sabe, vamos deixar isso muito bem claro, né? O corretor, ele é obrigado a ter as informações que o aluno escreve, e a partir daí. Agora, o cara não pode colocar que Vidas Secas foi escrito por João Cabral de Melo Neto, né? Então, é claro que o corretor vai sacar que isso está errado, né? Agora, quando se fala em índice, né, eu sempre costumo dizer, bom, isso realmente é fato? Então, por cerca de 40%, 50%, isso é verdadeiro? É, então põe a cerca. Mas, Vânia, eu não me lembro a referência, né? Da onde que eu tirei isso? Aí eu costumo dizer assim, olha, o corretor, ele não vai lá fazer, deixa eu ver se o G1 realmente... Não, ele não vai fazer isso. Não vai botar no Google. O aluno sabe... E o corretor sabe que é uma estatística comum que você vai encontrar no G1, você vai encontrar no IBGE, entendeu? Então, o aluno também tem que ter um certo bom senso, né? Agora, se o corretor sacar que o cara tentou ludibriar, quem está ferrado é o aluno, sem dúvida. E tem que lembrar, né, Vânia, que tem bancas que têm curadoria da informação, né? Em São Paulo, se nós não soubermos, nós podemos pedir ao curador para ele verificar. Exatamente. Então, assim, eu, né, Vânia, eu não sou paranoica com isso de verificar. Eu verifico. É porque às vezes a gente fica... Mas o real é fato, né, gente? Nós corretores temos assim um tempo limitado para corrigir cada redação. Então, nós sabemos que não dá para você ficar à procura de informações. Mas nós temos bancas, e eu trabalho com uma banca em São Paulo, que nós temos esse acesso, né? Agora, tem outras que eu corrijo que não tem, então vai muito também da leitura do corretor. Agora, eu sempre digo para os meus alunos, eu não arriscaria, porque eu já corrigi redação do cara vir com o Fernando Pessoa, e eu tenho mestrado no Fernando Pessoa, e o cara se ferrou porque ele não sabia que eu ia corrigir, e aí ele foi descontado. Puxa vida, que azar, hein, cara? Porra, eu acho que esse cara nunca mais vai esquecer, acho que ele nunca mais vai mentir. Agora ele descobriu que foi tu que corrigiu a redação dele, Vânia. Acabou de descobrir. É que nem os livros, né? Nós lemos todos os livros que vão cair, o UFSC e tal, a CAF. Então, assim, não adianta o cara inventar alguma coisa que não vai colar, né?
Você tem aquela experiência, você tem aquele olho clínico, né? Então, vai por aí. Mas eu penso que o fundamental, Luciana, é dar importância à disciplina redação, é treinar e, assim, ó, não procurar fórmulas mágicas. Não existe magia nem para matemática, nem para química, e não existe para redação. Eu preciso treinar, eu preciso ter um objetivo, né? Então, quando você perguntar como é que chegou a 980, como é que chegou a 960, uma coisa é certa, galera. Esses nossos alunos aí que falam, né, que alcançaram, que dizem, eu consegui, foi à base de muito treino e, às vezes, até de muitas lágrimas. É aquela famosa frase, né, que o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, né?